Você já parou para pensar que muitas coisas que acreditamos sobre a Bíblia podem não estar realmente nela? Quantas vezes você ouviu algo como o fruto do pecado foi uma maçã, ou o dinheiro é a raiz de todo o mal, ou ainda, Deus ajuda a quem cedo madruga, e nem sequer questionou? Mas será que essas afirmações estão mesmo nas Escrituras? Hoje, vamos desvendar 7 tradições que milhões de pessoas acreditam serem bíblicas, mas que, na verdade, não têm fundamento na palavra de Deus. E aqui vai um alerta. Algumas dessas revelações podem surpreender até os mais experientes na fé. Se o dinheiro realmente é a raiz de todo o mal, por que Abraão, Salomão e Jó eram tão ricos? E Satanás, será que ele era mesmo o líder do louvor no céu antes de cair? E aquela maçã mordida no Éden, que todo mundo conhece, seria ela apenas fruto da nossa imaginação? Prepare-se para descobrir a verdade por trás dessas tradições populares e, acima de tudo, renovar seu compromisso com a genuína palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, abra sua mente e venha com a gente nessa jornada para separar os mitos da verdade. 1. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Uma das frases mais conhecidas e repetidas em sermões, conversas e até em debates seculares é: o dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas você sabia que essa ideia, amplamente aceita, é uma distorção do que a Bíblia realmente ensina? O versículo que deu origem a essa crença está em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Observe que o texto não condena o dinheiro em si, mas sim o amor desmedido e obsessivo por ele. O dinheiro, como recurso, é moralmente neutro. Ele pode ser usado para o bem, como alimentar os famintos, vestir os necessitados e sustentar ministérios, ou para o mal, como em ações corruptas ou egoístas. A advertência bíblica está em como o dinheiro pode tomar o lugar de Deus no coração humano. Jesus, em seu sermão registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, afirmou: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, aqui, é uma personificação das riquezas. A ideia de que o dinheiro é inerentemente mau pode levar a um desequilíbrio na forma como o vemos. Por um lado, alguns podem rejeitar completamente os bens materiais, achando que a pobreza é sinônimo de santidade. Por outro, muitos caem na armadilha da idolatria ao dinheiro, colocando suas esperanças e segurança nele. No entanto, a Bíblia apresenta uma abordagem equilibrada. Reconhece que o dinheiro é necessário para a vida, mas enfatiza que ele nunca deve ser a prioridade ou a fonte de segurança do cristão. No Antigo Testamento, vemos que Deus abençoou muitos de seus servos com riquezas materiais. Abraão, descrito em Gênesis capítulo 13, versículo 2, era muito rico em gado, em prata e em ouro. Jó, mesmo após perder tudo, foi restaurado com bens materiais em abundância, como registrado no capítulo 42, versículo 12 de seu livro. E Salomão, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 13, foi abençoado com riquezas sem precedentes por causa de sua sabedoria e devoção inicial a Deus. Por outro lado, o Novo Testamento traz advertências claras sobre os perigos da cobiça e da ganância. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesus alerta: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículos 11 e 12, expressa contentamento em todas as circunstâncias, seja na abundância ou na escassez.
Portanto, o problema não está no dinheiro, mas no coração humano, que o coloca acima de Deus. O amor ao dinheiro é o verdadeiro perigo, pois desvia a mente e o coração das coisas eternas. A verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas em um relacionamento genuíno com Deus, que supre todas as nossas necessidades segundo sua vontade. 2. Satanás era o líder do louvor no céu. Uma ideia amplamente difundida entre cristãos é que Satanás, antes de sua queda, era o líder do louvor no céu. Essa visão se popularizou em sermões, músicas e até livros, mas, ao examinar as Escrituras, percebemos que essa função específica nunca é mencionada. Embora a Bíblia descreva Satanás como um ser de grande beleza e destaque, não há evidências textuais que confirmem que ele liderava a adoração celestial. A crença de que Satanás era o líder do louvor muitas vezes se baseia em interpretações simbólicas de Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, capítulo 14. No capítulo 28 de Ezequiel, versículos 12 ao 16, encontramos uma profecia dirigida ao rei de Tiro. Mas muitos estudiosos acreditam que ela também se refere a Lúcifer antes de sua queda. O texto fala de um ser criado perfeito, em sabedoria e formosura, adornado com pedras preciosas e presente no Éden, jardim de Deus. No versículo 13, há uma referência a timbres e pífaros preparados no dia da criação desse ser, o que levou algumas pessoas a associá-lo à música. No entanto, o texto não diz explicitamente que ele exercia a função de líder do louvor. De maneira semelhante, Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15, descreve a queda de um ser celestial que desejava ser como o Altíssimo. Mais uma vez, a passagem não menciona a música ou qualquer liderança em adoração. A interpretação de que Lúcifer era responsável pelo louvor no céu é uma construção teológica baseada em inferências e não em declarações diretas das Escrituras. O Novo Testamento também descreve Satanás, mas com um foco diferente. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus o chama de pai da mentira e homicida desde o princípio. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele é descrito como um adversário que anda em derredor buscando a quem possa tragar. Esses textos enfatizam sua rebelião, astúcia e oposição a Deus, mas nada mencionam sobre sua ligação com o louvor celestial. Se olharmos para os anjos que servem diretamente à adoração no céu, como os serafins em Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 3, vemos que eles proclamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Não há qualquer menção de que Satanás tenha ocupado essa posição ou função. A verdadeira função de Satanás, antes de sua queda, continua sendo um mistério em muitos aspectos. O que sabemos com certeza é que ele foi criado por Deus como um ser perfeito e que sua queda foi resultado de seu orgulho e desejo de se exaltar acima do Criador, como registrado em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Essa crença de que Satanás era o líder do louvor pode até soar interessante, mas devemos sempre ter cuidado para não basear nossa fé em tradições ou inferências. A Bíblia é clara sobre o caráter de Satanás após sua queda, mas silenciosa quanto a detalhes específicos sobre sua função anterior. Por isso, é importante focarmos no que as Escrituras realmente ensinam e reconhecermos que a adoração celestial sempre foi direcionada ao único digno de louvor: Deus. 3. Deus ajuda quem cedo madruga. A frase "Deus ajuda quem cedo madruga" é tão amplamente difundida que muitos acreditam ser uma verdade bíblica. Afinal, desde cedo somos ensinados que acordar cedo e trabalhar duro são virtudes,
E essa expressão parece até combinar com os valores das Escrituras. No entanto, essa frase não aparece em nenhum lugar da Bíblia. Ela é, na verdade, um ditado popular que ganhou força ao longo do tempo, mas não reflete a mensagem completa da palavra de Deus. Embora a Bíblia valorize a diligência e o trabalho árduo, ela não associa isso ao horário em que a pessoa começa o seu dia. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11, somos exortados a observar o exemplo das formigas, que trabalham incessantemente para armazenar alimento. Essa passagem incentiva a disciplina e a prevenção contra a preguiça, mas não sugere que o horário de trabalho seja o fator determinante para obter a ajuda de Deus. Além disso, o Salmo 127, versículo 2, oferece uma visão muito diferente da ideia de que Deus só ajuda quem trabalha desde cedo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Este versículo sublinha que a provisão de Deus não está atrelada ao esforço humano extremo, mas à sua graça e cuidado para com aqueles que o amam. A frase "Deus ajuda quem cedo madruga" pode refletir um pensamento humano de meritocracia, mas a Bíblia ensina que a ajuda divina vem da nossa confiança em Deus, e não apenas do esforço humano. Jeremias, capítulo 17, versículo 7, declara: "Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor." Essa confiança em Deus não depende de horários ou ações específicas, mas de uma entrega genuína à sua vontade e direção. Além disso, muitos exemplos bíblicos mostram que Deus não está limitado pelo tempo ou pelos horários humanos. Quando os israelitas enfrentaram o Mar Vermelho, descrito em Êxodo, capítulo 14, versículos 21 a 22, Deus abriu o mar à noite, permitindo que o povo passasse. No Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemos foi conversar com Jesus à noite, e isso não impediu que ele recebesse ensinamentos valiosos. O que a Bíblia realmente ensina é que a ajuda divina está disponível para aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, afirma: "Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Deus não olha para o relógio, Ele olha para o coração. Portanto, enquanto a disciplina e o trabalho são importantes, devemos lembrar que o favor de Deus não é algo que conquistamos por mérito ou esforço humano. Ele é uma dádiva para aqueles que confiam nele e vivem em obediência à sua palavra. Substituímos o ditado popular por uma verdade bíblica: Deus ajuda quem o busca com fé e dependência. 4. Eva comeu uma maçã no Éden. Uma das imagens mais populares quando se fala do Jardim do Éden é a de Eva comendo uma maçã suculenta, o suposto fruto proibido. Essa representação está presente em filmes, pinturas e até na literatura, consolidando a ideia de que o pecado original está associado a essa fruta específica. No entanto, ao examinarmos cuidadosamente as Escrituras, percebemos que a Bíblia nunca menciona que o fruto proibido era uma maçã. Essa associação é, na verdade, um mito cultural que se popularizou ao longo do tempo. A passagem que descreve o pecado de Adão e Eva está em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, que diz: "E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu." Note que o texto simplesmente menciona um fruto, sem especificar qual era. O foco da narrativa não está no tipo de fruto, mas na desobediência ao mandamento de Deus, dado em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. "De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás."
A ideia de que o fruto era uma maçã provavelmente surgiu na Idade Média. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim na Vulgata, a palavra malum foi usada para se referir ao fruto. Curiosamente, em latim, malum pode significar tanto mal quanto maçã, o que levou a uma ambiguidade linguística. Essa confusão linguística, combinada com o simbolismo da maçã em culturas europeias como um fruto associado ao conhecimento e à tentação, acabou influenciando a arte e a literatura ocidental. Na verdade, o tipo de fruto que Adão e Eva comeram é desconhecido. Alguns estudiosos sugerem que poderia ter sido uma romã, figo ou até mesmo uma tâmara, frutas comuns na região onde o Éden é tradicionalmente localizado. Mas é importante notar que o texto bíblico não está preocupado com a espécie do fruto, e sim com as consequências da escolha de Adão e Eva. O verdadeiro problema do Éden foi a desobediência. Quando Eva e Adão comeram do fruto, eles tomaram a decisão de buscar sabedoria e autonomia fora da vontade de Deus, como destaca o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Portanto, ao invés de nos preocuparmos com o tipo de fruto, devemos nos concentrar no ensino central da narrativa, a importância da obediência a Deus e as consequências do pecado. O verdadeiro fruto proibido não estava na árvore, mas no desejo de rejeitar a soberania divina em favor da independência humana. Essa lição continua relevante para todos nós, lembrando-nos de que, sem Deus, o caminho do homem é sempre imperfeito. 5. Os 3 reis magos. A cena tradicional do presépio, tão comum nas celebrações natalinas, frequentemente inclui 3 reis magos ajoelhados diante da manjedoura, cada um trazendo um presente ao menino Jesus. Essa imagem é amplamente aceita e reforçada por canções, peças de teatro e decorações natalinas. No entanto, ao analisarmos o relato bíblico, percebemos que essa história, como muitas vezes é apresentada, contém vários elementos que não estão nas Escrituras. Passagem que menciona os magos está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. O texto começa dizendo: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Note que a Bíblia não especifica o número de magos, nem afirma que eles eram reis. A ideia de que eram 3 provavelmente surgiu devido aos 3 presentes mencionados no versículo 11: ouro, incenso e mirra. No entanto, o texto não exclui a possibilidade de haver mais magos, ou até menos, e também não dá detalhes sobre seu status social. Além disso, a Bíblia usa o termo magos, do grego magoi, que se refere a astrólogos ou sábios provenientes do Oriente, possivelmente da Pérsia ou Babilônia. Eles eram estudiosos dos astros, e sua vinda foi motivada pela aparição de uma estrela que, segundo eles, anunciava o nascimento de um rei dos judeus. A associação desses magos com realeza pode ter surgido séculos depois, em interpretações que relacionaram sua visita às profecias de Isaías, capítulo 60, versículo 3. E as nações caminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. No entanto, essa conexão é uma interpretação e não uma afirmação bíblica. Outro detalhe importante é o local e o momento em que os magos encontraram Jesus. A narrativa de Mateus, capítulo 2, versículo 11, afirma: E, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Perceba que o texto menciona uma casa, não uma manjedoura. Isso indica que os magos chegaram algum tempo após o nascimento de Jesus, talvez meses ou até anos depois.
Isso também é corroborado pelo fato de Herodes, ao perceber que fora enganado pelos magos, ordenou a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém. Mateus, capítulo 2, versículo 16, sugerindo que Jesus já não era um recém-nascido. Presentes trazidos pelos magos, ouro, incenso e mirra, eram altamente simbólicos. O ouro representava a realeza de Jesus, o incenso apontava para sua divindade e a mirra, usada em embalsamentos, prenunciava seu sacrifício. Embora o número 3 tenha sido atribuído aos magos devido aos presentes, a Bíblia não menciona quantos eram ou seus nomes. Melquior, Gaspar e Baltazar são nomes atribuídos pela tradição, não pelas Escrituras. A história dos magos não se trata de detalhes como o número ou a condição social deles, mas do reconhecimento de Jesus como Rei e Salvador, mesmo por gentios. Eles representam os primeiros não-judeus a adorarem Cristo, destacando o alcance universal da missão do Salvador. Isso nos ensina que, independentemente de quem somos ou de onde viemos, podemos reconhecer Jesus e nos prostrar diante dele com corações sinceros. 6. Maria Madalena era uma prostituta. A ideia de que Maria Madalena era uma prostituta antes de conhecer Jesus é amplamente difundida e aparece em filmes, livros, pregações e até no imaginário popular. Contudo, ao examinarmos cuidadosamente as Escrituras, percebemos que essa associação não tem base bíblica. Maria Madalena é, sem dúvida, uma das personagens mais importantes do Novo Testamento, mas sua verdadeira história é muitas vezes distorcida por tradições que misturam diferentes narrativas. O nome de Maria Madalena é mencionado pela primeira vez no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, onde lemos: "E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios." Esse é o único detalhe sobre o passado de Maria fornecido pelas Escrituras. Não há nenhuma menção de que ela era prostituta ou levava uma vida imoral antes de ser liberta por Jesus. A confusão sobre sua identidade começou por volta do século VI, quando o Papa Gregório Magno, em um de seus sermões, combinou erroneamente 3 mulheres mencionadas nos evangelhos em uma única pessoa: Maria Madalena, a mulher pecadora que unge os pés de Jesus com perfume em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, e Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, descrita em João, capítulo 11. Essa fusão acabou sendo amplamente aceita e se perpetuou ao longo dos séculos, apesar de não ter respaldo nas Escrituras. Na verdade, Maria Madalena é descrita como uma fiel seguidora de Jesus que teve um papel significativo em seu ministério. Ela foi uma das poucas pessoas que estiveram presentes durante a crucificação de Jesus, conforme registrado em João, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Além disso, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, como descrito em João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Jesus confiou a ela a missão de anunciar sua ressurreição aos discípulos, o evento mais importante da história cristã. A verdadeira história de Maria Madalena é uma poderosa narrativa de transformação e devoção. Ela foi liberta de uma opressão espiritual severa e se tornou uma das seguidoras mais dedicadas de Jesus, servindo como exemplo de como a graça de Deus pode transformar vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve: "Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo."
Maria Madalena personifica essa verdade. Portanto, a ideia de que Maria Madalena era uma prostituta é um mito que deve ser desfeito. A verdadeira mensagem de sua história não está em um passado fictício, mas em sua fidelidade a Jesus e em seu papel como testemunha da ressurreição. Sua vida nos ensina que Deus valoriza aqueles que o buscam de coração sincero, independentemente do passado. Maria Madalena não precisa de lendas para ser relevante. Sua verdadeira história bíblica já é uma prova do poder transformador de Cristo. 7. Anjos têm asas e auréolas. Quando pensamos em anjos, é comum imaginarmos seres de aparência majestosa, com asas enormes e auréolas brilhantes sobre a cabeça. Essa imagem é amplamente difundida em obras de arte, filmes e até decorações natalinas. No entanto, ao analisarmos a Bíblia, percebemos que essa visão tradicional está mais relacionada à cultura e à arte do que ao relato bíblico. As Escrituras oferecem descrições muito diferentes e a maioria das representações populares não encontra fundamento no texto sagrado. A Bíblia, em muitas ocasiões, descreve os anjos como aparecendo na forma de homens comuns. Um exemplo claro disso está em Gênesis, capítulo 18, versículos 1 a 2, onde 3 anjos visitam Abraão. Eles são inicialmente tratados como viajantes e não apresentam nenhuma característica física sobrenatural. Outro exemplo está no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Essas passagens mostram que os anjos, quando aparecem em missão na terra, muitas vezes assumem uma forma comum, sem asas ou qualquer outra característica distintiva. Por outro lado, existem menções bíblicas de seres angelicais com asas, mas elas estão limitadas a categorias específicas, como os querubins e os serafins. Em Isaías capítulo 6, versículo 2, lemos: os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Já os querubins, mencionados em Êxodo, capítulo 20 e 5, versículos 21 a 22, aparecem com 2 asas cobrindo a arca da aliança no tabernáculo. Essas descrições são específicas a esses seres e não se aplicam a todos os anjos. E quanto às auréolas? Essa ideia não tem nenhuma base bíblica. A auréola é um símbolo artístico que remonta à arte greco-romana, usada para representar divindades ou figuras santas com um círculo de luz ao redor da cabeça. Esse elemento foi incorporado à arte cristã durante a Idade Média e, com o tempo, tornou-se parte do imaginário popular sobre os anjos. No entanto, as Escrituras nunca mencionam auréolas como parte da aparência dos anjos. Outro ponto interessante é que na Bíblia, a reação das pessoas à presença de anjos é, geralmente, de temor e reverência. Em Lucas, capítulo 2, versículo 9, quando um anjo aparece aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus, o texto diz: "E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor." Essa reação contrasta com a imagem popular de anjos como seres dóceis e inofensivos. A mensagem central sobre os anjos nas Escrituras não está em sua aparência, mas em sua função. Eles são mensageiros e servos de Deus, enviados para cumprir sua vontade e proteger os seus. Como lemos em Salmos capítulo 91, versículo 11, "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos." Assim, ao contrário das imagens populares, os anjos são descritos na Bíblia de forma muito mais prática e menos ornamentada. Em vez de focarmos em sua aparência, devemos lembrar que eles são agentes divinos, sempre trabalhando para realizar os propósitos de Deus. Sua verdadeira glória está em sua missão e não em adornos terrenos.
Ao explorarmos esses 7 mitos populares que tantas vezes associamos à Bíblia, aprendemos uma lição valiosa. É crucial diferenciar tradições culturais da verdade bíblica. Frases como "Deus ajuda quem cedo madruga", ou imagens como Eva segurando uma maçã, por mais que façam parte do nosso imaginário, não têm base nas Escrituras. E embora histórias como a dos 3 reis magos e Maria Madalena como prostituta tenham sido romantizadas ao longo dos séculos, elas refletem mais o poder da tradição do que o conteúdo genuíno da palavra de Deus. Esses mitos mostram como é fácil absorvermos interpretações populares sem questionarmos sua origem ou fundamento. Contudo, o verdadeiro chamado das Escrituras é para que sejamos como os bereanos, mencionados em Atos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. O impacto dessas revelações não está apenas em desmascarar equívocos, mas em nos convidar a buscar um entendimento mais profundo da Bíblia. Quando deixamos de lado as tradições humanas e nos voltamos para a palavra de Deus, encontramos verdades que transformam vidas e nos aproximam do propósito divino. Portanto, o desafio que fica é simples, mas poderoso. Leia a Bíblia com atenção. Busque entendimento em oração e tenha coragem de questionar até mesmo as ideias mais amplamente aceitas. Porque, como Jesus afirmou em João, capítulo 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Que essas reflexões sirvam como um convite para um relacionamento mais profundo com Deus e com sua palavra. Afinal, o verdadeiro propósito da Bíblia não é apoiar tradições humanas, mas revelar o caráter de Deus, a salvação em Cristo e o caminho para uma vida plena e eterna.